Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Dê o seu like, o seu dislike, compartilhe, divulgue o canal. E dando continuidade a esta segunda parte do vídeo falando sobre a perseguição, suposta perseguição que foi sofrida por Jesus enquanto criança por parte de Herodes. No vídeo anterior nós vimos que isso não é verdade, né? Isso não se sustenta. Isso é uma mentira. Por que nós dizemos que isso é uma mentira? Porque, segundo o texto evangelístico, diz que quando Jesus, pai de Jesus no caso, descobriram que Herodes estava morto, eles decidiram retornar. Mas ocorre que quando José intentou voltar para a sua terra, veja que o texto nos diz que José tinha intenção de voltar para onde? Para Judá. Judá, cuja capital era Jerusalém. Ou seja, ele vê que quem estava governando ali a Judéia era o Arquelau, um outro Herodes, filho de Herodes o Grande. Então, como ele viu que aí estava sendo governado por um Herodes, disse que decidiu ir para a Galiléia, Nazaré. Mas veja que isso é mentira, um absurdo. Por quê? Porque a Palestina ali era governada por Herodes. Ou seja, não importa se ele fosse para a Judéia, que era governada por Arquelau, ou fosse para a Galiléia, pois a Galiléia era governada por um outro Herodes. Está entendendo? A justificativa dele mandar Jesus ir para a Galiléia era que na Judéia quem governava era o Herodes. Mas lá também na Galiléia tinha um Herodes governando, pessoal. Então, se a questão era fuga com medo de ser morto, ele também seria morto lá por o Herodes de lá, tá entendendo? E é óbvio, né? Qualquer parte que ele fosse seria morto, né? Como nós já dissemos no outro vídeo, Herodes, ou os Herodes, tinham o apoio de Roma. Entendendo? Então, ameaçar o governo de Herodes era ameaçar Roma. Então, Roma não ia deixar esse filho de carpinteiro vivo. Certo? Conversa furada, tudo história mentirosa. Veja que quando o evangelista diz que Jesus tinha intenção, ou Jesus não, os seus pais tinham intenção de voltar para a Judéia e não vai para lá, e vai para a Galiléia, isso é outra mentira, além da razão que nós já demos nessa questão. Por que existe uma outra mentira aí? Porque José não morava em Judá. Então, o que peste ele ia fazer em Judá? Na terra de Judá? Porque ele só foi para Judá, pessoal. Percebam, ele só vai para Judá por causa da força de um censo. É isso mesmo? Não é em Judá, em Belém, que ele leva Maria, por causa do censo, para por causa do censo romano, tá entendendo? Então ele não mora lá em Judá. Ele foi obrigado a ir para lá por causa do censo. Então o que peste ele ia fazer? Quando sair de lá do Egito, fugido, que porra ele ia fazer lá em Judá? Ele não tinha casa. Ele tanto não tinha casa que deixou seu filho nascer numa manjedoura no meio de bicho. Estão entendendo? A mentira. Então ele não tem motivo ou razão para ir para ajudar. Aí diz que ele vai para a Galiléia, aí o idiota do escritor ainda diz que isso também se fez porque ele tinha de cumprir uma profecia que chamava ele de Nazareno. Pois, mas quem nasce em Nazaré, vamos dizer, não é Nazareno? O cara que nasce em Nazaré. Então, entendendo o que quer dizer? Isso não é profecia porra nenhuma, porque qualquer pessoa que nascesse em Nazaré seria Nazareno, segundo essa mentira aí, né? Estão entendendo? Então não seria profecia em relação a ele, porque qualquer pessoa que nascesse lá em Nazaré seria Nazareno, assim como qualquer pessoa que nasce em Sergipe, como eu, é sergipano. Qualquer pessoa que nasce na Bahia é baiano. Tá entendendo? É profecia fuleira. Igual essas aqui que nós conhecemos desses fuleiros, né? Que diz o óbvio, né? Ah, essa semana vai morrer alguém famoso. Ah, essa semana vai cair um avião. Ah, essa semana alguém vai morrer doente. Um famoso vai morrer doente de alguma doença. É óbvio, né? Toda pessoa está morrendo de doença, de acidente, cai um avião, coisa do tipo.
profecia furada, genérica, que pode ser aplicada em qualquer momento e qualquer pessoa. Estão entendendo? É essas historinhas da Bíblia. Então, dando continuidade nela, segundo vídeo, vamos lá. A dinastia dos Herodes na Palestina. Dinastia dos Herodes na Palestina. A dinastia dos Herodes da Palestina. A anexação da Idumeia e a ligação da família dos Herodes, a família dos Asmoneus, viabilizaram a introdução dos Herodes no governo da Palestina. Em face do momento de fraqueza político-religiosa dos Asmoneus depostos na invasão romana. Outro fato importante para a introdução da dinastia Idumeia na Palestina foram as boas relações que os Herodes possuíam com os romanos, devido aos serviços militares prestados pelos Herodes quando Jerusalém foi invadida pelos partos, sendo reassumida posteriormente por Herodes, apoiado pelo governador da Síria. Dessa forma, a família Herodes conseguiu os auspícios dos romanos em 43 a.C., sendo Herodes declarado como rei de uma Judéia que abarcava a Galiléia, a Pérea e Samaria. No futuro próximo, Herodes vai receber o controle de numerosas cidades gregas da costa do Mediterrâneo e vai distribuir a população da Judéia, reduzindo a superpopulação no território judaico original. Vamos lá, aquela divisão, né? Quando após a morte de Herodes, né? É tudo dividido aí entre os Herodes. Podemos dizer que este Herodes se considerava o senhor da Palestina na época do nascimento de Jesus, como um daqueles príncipes vassalos a quem os grandes usam e toleram. Era um mal necessário para os romanos que precisavam de uma liderança leal na Palestina. O papel de vassalo real foi sempre cumprido com maestria por Herodes, pois estava sempre a cargo dos melhores serviços romanos. A Palestina do nascimento de Jesus é assim, então, governada por um homem poderoso que dirigia com mão de ferro a mesma, com o poder de nomear, inclusive, os sumos sacerdotes do templo. Não obstante, uma grande parte da opinião pública entre os judeus estava contra ele, por ser idumeu, praticamente incircunciso, um filho de Esaú. Esses idumeu é o mesmo que os edomitas, certo? Os edomitas, segundo a lenda, viria de Esaú, irmão de Jacó, certo? Um israelita, certo? Resumindo, esse período de Herodes, de 37 a.C. a 4 a.C., isso aí é o Herodes Grande, certo? Herodes o Grande. Podemos dizer que a vida política de Israel se apresentou sempre conturbada
e à beira de levantes e conspiratas, sempre abafadas de forma violenta pelo mesmo Herodes. A rotina do governo de Herodes pode ser resumida assim. Um dia o povo ficava sabendo que centenas de fariseus tinham sido enforcados por criticar em voz demasiado alta ao governador. Em outro que 300 oficiais suspeitos de conspiração em Samaria tinham sido linchados por uma multidão atiçada pela polícia. Ou talvez que os jovens que haviam tentado remover a água dourada colocada pelo tirano no portão do templo. Desculpe, a água dourada não. A águia dourada colocada pelo tirano no portão do templo foram apedrejados ou queimados vivos. Num clima de tanta violência, o massacre dos inocentes no Evangelho se enquadra com perfeição e naturalidade. Após a morte de Herodes, o governo da Palestina, lembrando que ele fala que se encaixa na naturalidade, essa questão da matança das crianças, né, devido ao grau de perversidade, né, que ele mostra que era Herodes, ou tinha Herodes. Né? Então, devido a esse caráter, né, perverso, né, de Herodes, então, esse escritor aqui está dizendo que não seria, né, assim, algo a estranhar se de fato isso tivesse acontecido. E nós sabemos que não aconteceu, né? Porque se tivesse acontecido, veja que o escritor mostra que os Herodes, ou o Herodes o Grande, tinha todas as possibilidades para matar Jesus. Ele tinha todo o apoio do Império Romano, que se servia dele. Certo? Então Jesus ir para o Egito, não queria ir para a Judéia e para a Galiléia, não, não teria como ele escapar das mãos de nenhum dos Herodes, certo? Iria ser fritado a óleo. Após a morte de Herodes, o governo da Palestina foi fracionado entre seus filhos, como já dissemos, certo? Após a morte de Herodes o Grande, o governo da Palestina foi dividido entre seus filhos, destinando as regiões de Idumeia, Judéia e Samaria para Arquelau Herodes. E foi para aqui que José intencionou vir quando saiu lá do Egito, para a Judéia, certo? Mas diz que aqui quem estava governando era Arquelau, tá lembrado? Aí o tal Arquelau que ele fala. Aí diz que decide vir para cá, ir para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Só que nós sabemos que na Galiléia quem governava era quem, pessoal? Antipas Herodes. Outro Herodes aqui, ficou com a Galiléia. Então, fazer ficar na Judéia ou na Galiléia, ele seria perseguido de toda forma, se isso fosse verdade. E Filipe ficou com a região de Bazã. Certo? 3 Herodes, Palestina foi dividida em 3 Herodes. Entretanto, Arquelau não conseguiu, Arquelau não conseguiu suportar as pressões e os conflitos da região da Judéia. O que aconteceu? Sendo substituído por procuradores romanos. Isso aí foi substituído por procuradores romanos. Conseguiu conter, né, a constantes conflitos, né, dos judeus. Aí Roma mandou um procurador romano para tomar conta da região, um braço de ferro, certo? Isso é para rolar lá. Então, pessoal, à luz da história, nós vemos que isso aí é historinha, isso é invenção, mentira, né? História só gente boba, ignorante que acredita nessas bobagens, tá vendo? Não bate, faz sentido, tá entendendo? Dessa maneira, as regiões onde Jesus desenvolveu seu ministério, efetivamente Galiléia e Judéia, eram governadas por dois atores principais. Na Judéia e Samaria, um oficial romano. Na Galiléia, Herodes Antipas. Temos aí a fonte, certo? Bom, sem falar que fugir para uma terra distante. Agora veja outra questão, pessoal, que nós trazemos aqui para vocês
tirar também suas conclusões, certo? Olha, sem falar que para fugir para uma terra distante, como é proposto pelo evangelista, que Jesus fugiu lá para o Egito, né, quando ele nasce lá em Belém, né, e é avisado lá pelo anjinho de que o Herodes está querendo matar ele. O anjinho aparece lá para os astrólogos falam para José, que diz que é para ele voltar para lá, porque Herodes estava querendo matar a criança e tal. Aí eles fogem lá para o Egito, certo? Bom, sem falar que fugir para o Egito, fugir para uma terra distante, exigiria que José tivesse recursos financeiros, correto, pessoal? Para sustentar sua família, né? Ele ia comer o que? Vento? Ia morar debaixo de onde? De ponte? E isso o pobre carpinteiro não tinha, pessoal. A família de Jesus era miserável, paupérrima. E como é que chama? Os, os astrólogos deram uma graninha lá para Jesus, para Jesus fugir. Já que eles deram presentes, né? Ouro, né? Diz que deu incenso, deu mirra, né? Ele juntou essa graninha aí e depois se sustentar por lá, né? Fala sério. E como sabemos disso, pessoal? Que a família de Jesus era paupérrima? Pelo tipo de sacrifício que José e Maria ofereceram no templo quando terminaram seus 40 dias de purificação. Tá lembrado? Só os miseráveis, a lei dizia, que poderiam dar uma rola, ou duas rolas, ou dois pombinhos, em vez de um carneiro, um cordeiro. Como a família de José era pobre demais, e a lei dizia que só quem dava esse tipo de sacrifício de rolinha e pombinha eram os miseráveis, né, abaixo da linha da pobreza, vamos dizer assim. E é justamente isso que Jesus, sua família, faz lá no templo. Dá duas rolinhas como purificação. Estão entendendo? Mostrando que Jesus era um miserável, um pobre, um pobretão. Pelo tipo de sacrifício que José e Maria ofereceram no templo quando terminaram seus 40 dias de purificação. Lucas diz que eles ofereceram um casal de pombos ou rolinhas. Esse tipo de sacrifício era ofertado por pessoas muito pobres. Era a lei dos judeus que afirmava isso. Vejam, mas se for demasiado pobre para poder obter um cordeiro, poderá trazer duas rolas ou dois pombinhos. Um deles será para o holocausto e o outro para a oferta de expiação do pecado. O sacerdote fará expiação por ela, com estes animais, e será limpo novamente. E será limpa novamente, tá vendo? São os miseráveis, os pobres que dão esse tipo de sacrifício, mostrando que Jesus e sua família hum, eram pobres demais. Estão entendendo? Como é que uma pessoa nesse estado de miserabilidade poderiam fugir para o Egito e serem sustentadas lá, pessoal? Estão entendendo? Como é que eles se mantêm? Não tiveram nem condições de comprar um cordeiro, pessoal. Comprar foi pombinhos. Tinha pombinhos para fazer com que Maria fosse purificada. Aí vem esses crentes dizer que José era um grande profissional, porque o termo lá como é que chama? Tem um termo lá grego que diz que pode ser carpinteiro, pode ser carpinteiro, pode ser, como é outro? Sim. Bom, é um termo grego para a profissão lá que diz que José tinha, certo? Isso que me fugiu aqui à mente. Termo grego. Aí eles dizem que, tá vendo, Jesus aprendeu com o José a profissão, então ele poderia ser um carpinteiro, é carpinteiro, mas pode ser tá traduzido errado, pode ser outro ofício, porque o termo lá, o grego aí, é indefinido, pode ser várias profissões. Mas é mentira, porque se José fosse alguma coisa na vida, ele teria condições de comprar um cordeiro, ou teria um cordeiro, mas o miserável não tinha. Comprou foi pombinhas, mostrando o seu grau de miserabilidade. Tá entendendo? Então, uma pessoa nessa situação tem condição de fugir para canto nenhum, pessoal? Um miserável desse ia ter condição de fugir das mãos de Herodes? Não tinha, pessoal. Tá entendendo? Isso é lenda. Lenda ridícula ainda por cima.
Estão entendendo? Vou sempre repetir isso. Viu? É lenda, coisa de gente boba. E quando Herodes morre, José, com medo e avisado por um anjo, resolve ir para a Galiléia. Tá vendo? Resolve ir para a Galiléia, em vez de permanecer na Judéia. Porque Arquelau, filho de Herodes, o Grande, reinava ali em seu lugar. Note que a intenção de José era voltar para Nazaré, na Galiléia, porque fora de lá. Mas note que a intenção de José era voltar para Nazaré, na Galiléia, porque fora de lá que eles haviam saído, quando saiu o censo impositivo, certo? Ah, eu estou dizendo que a intenção deveria ser que José voltasse para Nazaré, na Galiléia. E não como o escritor disse que ele pretendeu ir para a Galiléia, mas descobriu que lá na Galiléia, ele pretendeu ir para a Judéia, mas descobriu que lá estava governando era Arquelau. Aí correu lá para Galiléia. Mas que peste ele ia fazer, como eu disse? O que ele ia fazer na Judéia, se ele não tinha casa? E o texto diz que ele saiu, foi justamente de Nazaré, para ir para ajudar participar do censo. Entendendo? Então, o texto está nos dizendo que a casa dele era em Nazaré, pessoal. Está entendendo? Mas não, diz que ele pretendeu antes de ir para a Judéia. Mas que peste ele ia fazer lá se não tinha casa para lá? Entendendo? Aí diz que ele foi lá para a Judéia, ou para a Galiléia. Não foi porque ele tinha uma casa, ou que morasse lá, mas foi porque era para cumprir uma profecia. Veja que papagaiada. E eu já falei em um outro vídeo meu, falando dessa questão desmascarando o Messias cristão, falando essa questão, é que se Jesus foi para Nazaré, e essa passagem nos mostra que os pais de José, ou os pais de Jesus, os pais de Jesus, eles não conheciam a cidade de Nazaré, mas que maluquice. Eles saíram foi de lá e foram para Nazaré justamente por causa de um censo. Então, como é que eles não conheciam Nazaré? Entendeu? A passagem mostra, dá a entender que eles não conheciam a cidade de Nazaré, só foram para lá porque tinham, o Javé queria cumprir uma profecia que ia chamar Jesus de Nazareno, mas não era para ele ir para lá. Mas como tinha essa tal profecia, aí eles foram para lá, além de estar fugindo de um Herodes que governava a Judéia, eles fugiram para lá porque tinham de cumprir essa tal profecia chamada Jesus de Nazareno. Mas veja que mentira. Os pais de Jesus já moravam lá. É tanto que eles, repito, é tanto que eles fugiram lá foram para ajudar por força de um censo. Quer dizer, se não houvesse um censo, pessoal, o desgraçado Jesus ia nascer lá mesmo em Nazaré. Está entendendo? O que desmente novamente essa lenda, pessoal. A lenda dizia e lá no meu vídeo fala, desmascarando o Messias, é que a tal suposta profecia que dizia que o Messias nasceria na cidade de Belém, o Belém, o prato Samaria Castura, ali diz que o Messias é natural de Belém, de Judá, assim como o miserável do rei Davi era de lá, tá entendendo? O Davi não nasceu lá por alguma circunstância, tá entendendo? Não, ele era de lá, é natural de Judá, tá entendendo? E a tal profecia, que apontava que o tal seu descendente que saía de lá, indicava que ele seria um natural de Judá. Mas Jesus só foi ser natural de Judá, se é que podemos dizer que ele era natural de Judá, por força de um censo, pessoal. Veja a falcatrua que está nessa lenda. Jesus se torna, vamos dizer assim, natural de Judá, não porque seus pais eram de lá, porque Jesus já era de fato de lá. Não foi por causa de uma força do censo. Se não existisse o censo, ele não nasceria lá. Que não haveria necessidade de ir para Judá. Teria nascido em Belém. Ou teria nascido em Nazaré.
na Galiléia. Estão entendendo? É fácil, pessoal, isso aí. Tudo mentira. A profecia, pegue a profecia lá de Miqueias, que fala do tal Messias. Que mesmo aí, esse Messias aí, não é um Messias específico, pessoal. É qualquer descendente real da casa de Judá. Mas esse Messias aí que eles inventaram é um Messias específico. Tá entendendo? Isso é mentira, para você não apontar isso. O Messias era um descendente de Davi. Poderia ser, tá entendendo? E esse Messias não ia, nascer, não ia viver eternamente. A promessa de ter um Messias que viria da casa de Davi, ele não ficaria, não viveria eternamente. Ele morreria, teria outros filhos, que ia o suceder, tá entendendo? Era assim que esse reino do Messias, ou de Davi, perduraria eternamente, por meio da sua descendência. Mas não que ia assentar um rei descendente de Davi que ia viver eternamente e ia ficar no trono. Tá entendendo? Tudo farsa, pessoal. Tudo mentira. Bom, então esse tal de Jesus só foi nascer em Belém por força do censo. Mas a profecia não diz que o Messias ia nascer por força do censo. Ele ia ser natural de lá, por isso que ia nascer lá, né, em Belém. Por aí você já vê a falcatrua que é essa mentira contada no Novo Testamento. Bom, então, e a lenda aponta que José não conhecia Nazaré. Veja que mentira. Vocês saíram de lá justamente, eles saíram justamente de Nazaré para Belém. Então, como é que ele não conhecia Nazaré? Só foi para lá porque ia cumprir uma profecia. Estão entendendo? Mentira. Contradição em geral. Bom, nota que a intenção de José era voltar para Nazaré. Se isso aí fosse verdade, né? Deveria ser assim, né? Que ele deveria pensar. Na Galiléia, porque foi de lá que eles haviam saído quando saiu o censo impositivo. O escritor cristão acha que seus leitores são idiotas, ou eles já sabem que ninguém levará esse conto como real. Só pode. Pois bem, tanto a Galiléia como a Judéia, como nós já dissemos, eram territórios de Israel, que estavam sob o domínio romano e em ambos governavam os filhos de Herodes. O Grande, Herodes o Grande, desculpa, depois que esse morreu. Ou seja, não fazia diferença nenhuma de os pais de Jesus fugirem para um ou outro lugar, porquanto, se essa história fosse real, eles seriam pegos pelos Herodes. E ainda que Israel não estivesse sob a dominação dos Herodes, Roma era a senhora do mundo, e esta jamais aceitaria um rei judeu que não fosse posto por ela. Esse falso Messias jamais chegaria a discernir entre o bem e o mal, né? Porque a profecia fala, né? E antes que o menino sabe distinguir entre o bem e o mal, né? Morreria em seus primeiros dias de vida. É muito risível esse conto. Só pessoas sem senso crítico, alguns se deixa convencer por uma fábula de quinta dessa. O Novo Testamento nos mostra dois momentos da vida de Jesus. Um, quando, por ocasião de seu nascimento, seus pais se dirigiram a Belém e, de tão pobres que são, o recém-nascido é posto numa manjedoura. O segundo momento, quando ele aparentemente já não é mais um bebê, mas sim uma criança com um pouco mais de um ano. Esses dois momentos, né, que os evangelhos apontam. Nessas duas vezes, Jesus é visto por dois diferentes grupos. O grupo dos astrólogos, uma mentira, os magos e feiticeiros, e o dos pastores, né? Jesus não é visto, né? Os pastores do campo que não vê uns anjinhos, né? Falar para eles: vão lá na cidade de Belém, que hoje nasceu o Salvador de Israel. E os pastores vão para lá. Aí diz que encontra o menino lá, aí diz que sai espalhando para toda Jerusalém que esse menino tinha nascido. Aí veja a mentira. Essa questão também eu levanto lá num dos meus vídeos, desmascarando o Messias cristão. Pois bem, se esses pastores saíram divulgando o nascimento do menino que seria rei, Salvador do mundo não, Salvador dos judeus, então, se eles saíram divulgando lá por Jerusalém, e em Jerusalém, quem é que estava lá governando? Não era Herodes o Grande? Então, como é que Herodes ficou sabendo, né?
teve de esperar o tal dos astrónomos votar que nunca votaram. Mas a lenda diz que esses pastores estão divulgando lá em toda Jerusalém. Ou seja, todo mundo ficou sabendo, nasceu hoje um rei, um Jesus vai ser rei. Aí Jesus cresce, ninguém sabe porra nenhuma de Jesus nem de rei. Tanto que no final matam ele. Ninguém nunca soube, só vai aparecer. O povo vai descobrir ele depois de 30 anos, quando ele aparece lá se batizando, fazendo um monte de milagres, enchendo a pança do povo, né? Aí é que o povo diz que apareceu um tal do Messias. Mas a lenda disse que, já quando ele era criança, os pastores saíram divulgando por lá que tinha acontecido um grande milagre na cidade de Belém, que lá tinha nascido o Salvador dos judeus, que seria o rei, o Messias. Veja que mentira. Os caras estão divulgando e Herodes nunca soube onde é que Jesus estava. Fala sério. Os cristãos que lucram com a Bíblia e sabem que tudo não passa de mentiras, histórias da carochinha, tentam dar sentido à névoa densa que encobre tudo que diz respeito a Jesus. Mas seus esforços são em vão. Aquele que defende os contos bíblicos não pode ter vergonha, pois só vai passar vergonha. Só vai passar por isso, né? E o que mais causa náuseas é a ousadia com que eles se lançam vorazmente em defesa de uma tralha dessa. Mentem, xingam e até mesmo zombam dos que os contrariam em seus argumentos acefálicos. Quando conjugamos os textos de Lucas e de Mateus, temos que fixar que os pastores do campo viram Jesus quando ele ainda era um recém-nascido. Já os astrólogos, magos, o viram quando ele era um menino que tinha menos de 2 anos. Certo? As passagens dão a entender isso, viu, pessoal? É um texto mal feito, não é uma lenda mal feita da desgraça, né? Pois, o que acontece? Olha? Na ocasião, quando os anjos aparecem lá para os pastores, Jesus ainda não tinha nem nascido, certo? É, os anjos dizem assim, olha, hoje nasceu, ou seja, Jesus é um bebê. Se uma pessoa nasceu hoje, não pode ser um menino, né? Só pode ser um bebê. Então, com relação aos pastores, Jesus é um bebê, certo? E é durante esse estado de bebê que Jesus se encontra, é que o texto diz que esses pastores saem divulgando para tudo que é lugar que Jesus tinha nascido. E Herodes sem saber de nada. Veja, que mentira. E com relação aos astrólogos, o texto nos mostra que eles saem da. E Jesus, no caso, quando os astrólogos chegam lá na casa do palácio de Herodes, Jesus ainda não tinha nascido. Certo? Jesus não tinha nascido. Aí, aí ele fica lá, bate aquele papozinho lá, que os caras vão pesquisar lá nas escrituras para ver onde é que esse rei ia nascer. Pronto. Aí eles saem. E Herodes diz que quando vocês verem o menino, venha cá me dizer as informações, e bababá. Tudo mentira, né? Que um cara que fosse cruelmente perseguidor ia mandar esses camaradas aí e ir atrás e mandar um monte de soldado, né? Para matar todo mundo, inclusive ele, né? Mas isso é lenda e faz essa papagaiada. Diz que os caras foram lá para trazer de volta informação para Herodes. Bom, então o texto dá a entender, até onde tem nos textos, nós entendemos que esse tempo que esses. Uma papagaiada, né? Esse tempo que esses astrólogos saem da casa de Herodes, ou do palácio de Herodes, até chegar a encontrar Jesus, leva meses, ou mesmo ano. Veja que mentira. Uma papagaiada, pessoal. É uma papagaiada. E por que nós dizemos isso, pessoal? Qual é a informação que temos no texto que faz com que nós deduzamos essa questão com relação aos astrólogos? Porque no texto diz que o tal do Herodes, quando viu que os astrólogos demoravam em retornar para trazer a informação, ele fez uma conta entre o tempo que eles disseram que tinham visto a estrela, os astrólogos, está entendendo? E o tempo que ele se deu conta que eles não voltavam para trazer a informação. Aí ele
nesse jogo aí de conta, eles disseram que viram a estrela em tal período. E até agora eles não voltaram. Aí ele mandou matar crianças de até 2 anos. Ou seja, então, entre o tempo dos astrólogos que chegaram na Palácio de Herodes e o tempo decorrido que eles não voltaram, o Herodes estimou em torno de uns 2 anos. Entendeu? Ou seja, o Jesus já tinha mais 2 anos. O Herodes ficou, quer dizer, mais 2 anos. O Jesus tinha no máximo 2 anos. O Herodes ficou esperando esse tempo todo, né? Por informação. Vixe, que lei da mão filha da peste. O cara que era sanguinário, preocupado com o seu governo, que podia ser perdido a qualquer momento, pelo estado desse Messias, ficou esperando em torno de quase 2 anos por informação. Estão entendendo? Porque quando os astrólogos chegam no palácio de Herodes, Jesus ainda não tinha nascido. Certo? Aí eles saem e se encontram com Jesus. Aí o tempo passa e o Herodes, preocupado, diz que não vê esses camaradas voltar. Aí ele decide matar crianças de até 2 anos. Ou seja, esse tempo todo, em cerca de quase 2 anos, ele ficou esperando por informação. Veja que história mal feita. Estão entendendo? Bom, a fim de alistar-se com Maria, se eu não pulei aqui alguma coisa, lá. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos. Certo? Olha, interessante, pessoal. Veja que Maria, não tem nem agora que me veio à mente agora, essa ideia agora. Olha, Jesus nasceu em Belém, certo? Jesus saiu de, quer dizer, os pais de Jesus saíram de Nazaré e foi parar lá em Belém para que Jesus nascesse por causa da força do centro, correto? Perfeito. Veja, quando chegou lá, Maria pediu Jesus, né? Jesus nasceu. É, veja que é dito no Evangelho de Lucas que, passados 8 dias, Jesus foi circuncidado. Né? E 33 dias, ou 34 dias, completada o período de purificação de Maria, ela pega Jesus e vai lá levá-lo lá para se apresentar no templo. E ela oferecer seu sacrifício de purificação, correto? 40 dias. Vejam, 40 dias de nascido. Então, Jesus, nos 40 dias de nascido, sai de Belém, de Judá, e vai para Jerusalém, né? Para o templo, né? Isso aí, essa papagaia toda é feita lá no templo, né? Ela se apresentasse lá ao sacerdote, né? Oferecer os holocaustos, né? É lá no templo em Jerusalém. Veja que mentira. Jesus, nos 40 dias, estava lá em Jerusalém. Mas como é que Herodes, quando os astrólogos chegam lá, Jesus ainda não tem nascido. E o tal do Herodes já queria matar ele. Estão percebendo? Mas nos 40 dias, conforme Lucas, Jesus estava lá no templo com seus pais, a mãe se purificando. Estão entendendo? Bom, se Jesus estava lá no templo com sua mãe, né, e a mãe se purificando lá, Jerusalém ficava onde? Aliás, o palácio de Herodes ficava onde? Em Jerusalém, pessoal. O templo ficava onde, pessoal? O templo onde Jesus foi com sua mãe e seus pais fazer a purificação ficava onde? Em Jerusalém. Ou seja, estava ali colado com Herodes e Herodes sem saber. Pai, fala sério, rapaz. Como é que você leva a sério uma besteira desse? Uma papagaiada, para não dizer uma história de retardado. Tá entendendo? Que mentira desgraçada. 40 dias depois de nascido, o Jesus estava lá no templo. E o templo era em Jerusalém.
E Jerusalém ficava o palácio de Herodes, coladinho ali no templo. E Herodes estava querendo matar Jesus. Veja, que mentira desgraçada. E a mentira não para por aqui. Percebam, se Jesus, nos 40 dias, estava lá no templo, batendo papo, Herodes sem saber de nada, os astrólogos que foi atrás deles, certo? Foi atrás deles aonde, pessoal? Me diga. Os astrólogos foram atrás de Jesus aonde? Em Belém. Porque a estrela não dirigiu, não direcionou eles lá para Belém? Tá entendendo? Para Belém. Mas qual é o problema deles ter ido lá para Belém, pessoal? Que a estrela direcionou eles para Belém. Porque nos 40 dias de nascido, Jesus foi se apresentar ao sacerdote para ser consagrado e sua mãe se purificar, certo? Os 40 dias. Vejam, se Jesus fez isso, sua mãe fez isso, o Lucas ainda continua dizendo que após esses preparativos, eles foram para onde, pessoal? E voltaram para casa de Nazaré. Depois que Jesus nasce, 40 dias, tá vendo? 40 dias, Jesus não estava mais em Belém, pessoal. Ele e sua família se dirigiram lá para Nazaré. Então, como os astrólogos encontraram ele lá em Belém? Está entendendo? Que mentira da peste. Nos 40 dias, Jesus já estava, depois dos 40 dias, né, que ele fez essa papagaia toda, ele não estava mais velho. Lucas nos diz que ele foi para Nazaré, com sua família, morar lá. E diz que depois daquele tempo ele cresceu, desenvolveu e todos os anos estava festejando o Páscoa com sua família, lá em Jerusalém. Então me diga, como é que esses astrólogos encontraram Jesus lá em Belém, se ele não estava mais depois dos 40 dias? Eles encontraram o que lá? Estão entendendo? Mentira, pessoal. São dois relatos distintos um do outro. Está entendendo? Não combina, não encaixa. Estão entendendo? Não bate, não se encaixa. Veja que o relato diz que quando os astrólogos chegaram lá, o que aconteceu? Sonharam lá. E depois desse sonho, o tal do anjo disse que é para eles avisar José que não é para ele voltar não, para onde ele estava, é voltar para a terra que ele tinha saído não. Qual foi a terra que ele tinha saído? Nazaré. Entendeu? Mas não é para voltar lá para lá não, porque Herodes está querendo matar o menino. Tá entendendo? Aí entra de novo a contradição. Esses astrólogos encontraram Jesus em, em Belém. Se nos 40 dias, que eu repito, eles voltaram lá para Nazaré e de lá não saíram mais. Só participando lá das festas que tinha lá da Páscoa. Não faz sentido, tá entendendo? Então aí, de novo, essa parte aí dá a entender que os astrólogos encontraram Jesus como bebê, tá entendendo? Aí vai desmentir aquela contagem que nós fizemos, que foi deduzida por Herodes, tá entendendo? Não bate, pessoal, porque é lenda. Com a expressão, eu ler uma coisa, deixa eu ver. A fim dela estar com Maria, sua mãe, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu em panos. Envolveu-os em panos. E deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. Pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. A expressão envolveu-o em panos só pode ser aplicada a um recém-nascido, correto? Pois é isso que se costuma fazer a um bebê, logo que nasce. Portanto, podemos confirmar, sem medo de estarmos interpretando a passagem de forma equivocada, que Jesus era um recém-nascido quando visitado pelos pastores, correto?
como nós já havíamos falado. Fato, isso é verdade. Pois, então vejamos. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ou seja, o anjo falou para os pastores que hoje vos nasceu o Salvador. Pô, se nasceu hoje, ele está dizendo que é uma criança, é um bebê, né? Não pode ser um menino já grande, né? Então, os pastores veem Jesus como na condição de bebê, certo? Temos agora a frase temporal. Nasceu hoje, portanto, estamos diante de um bebê. Como já descobrimos, Jesus foi circuncidado e sua mãe também esperou o período de sua purificação. Tudo conforme determinava a lei de Moisés. Já falamos isso, né? 7 dias para cortar o pinto, a cabeça do pinto, pelanca na cabeça do pinto, e 33 dias para Maria deixar de ser nojenta e cebosa, né? Assim, concluímos que a perseguição mencionada por Mateus, mas não por Lucas, só tem sentido se ela for situada depois dos fatos narrados por Lucas e anteriores aos 12 anos de Jesus. Por que assim? Porque Lucas nos informou que depois de seu nascimento, circuncisão e oferta das pombas, os pais de Jesus continuam participando todos os anos seguintes da Páscoa. Como Herodes procurou matar crianças de até 2 anos para baixo, concluímos que, a depender do mês em que Jesus nasceu, seus pais só poderiam ter assistido no máximo a 2 Páscoas, pois essa festa era anual. E como José fugiu ao ouvir que Herodes queria matar o menino, então Jesus não tinha 2 anos. Não teria sentido fugir se ele tivesse 2 anos ou mais. Assim, também podemos fechar nosso raciocínio e afirmar que os astrólogos viram Jesus quando ele tinha menos de 2 anos, mas não era mais um recém-nascido ou um bebê. Certo? Quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré, tá vendo? Voltaram, depois que o menino, aqui tudo que isso aqui já falei, né? Não vou repetir novamente. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Jesus nunca foi perseguido, ele sempre estava lá, cumprindo com os rituais da lei judaica, indo com seus pais para as festas de Jerusalém, para a Páscoa. Né? Nunca foi perseguido, de acordo com Lucas. A mentira de perseguição é de Mateus. Desmente todos os relatos de Lucas e Lucas desmente todos os relatos de Mateus, porque são lendas diferentes. E é aqui que as coisas se complicam para os inventores desse conto. Lucas nos conta que depois da purificação de Maria, Jesus e seus pais voltaram para Nazaré. E aí ele crescesse, fortalecesse e em seguida afirma que todos os anos seus pais iam a Jerusalém à Páscoa. O que implica dizer que nunca houve nenhuma perseguição da parte de Herodes que fizesse com que eles deixassem de ir à Páscoa anual dos judeus. Isso também implica que depois da purificação de Maria, Jesus, desde sua fase de bebê até chegar à fase adulta, nunca teria saído de Nazaré, a cidade em que moravam seus pais. Entendeu? Vejamos agora alguns detalhes do relato de Mateus que nos ajudará a fechar de vez o quebra-cabeça criado pelos escritores cristãos. Antes, atentemos para o fato de que Lucas nos informou que depois que Jesus e seus pais deixaram o templo, após ofertar as pombinhas, eles se dirigiram para a cidade de Nazaré da Galiléia, certo? Quando os astrólogos aparecem diante de Herodes, depois de haver a consulta aos sacerdotes acerca do local em que nasceria o rei dos judeus, Herodes encaminha os magos astrólogos a Belém. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desaparecera. E enviando-os a Belém, tá vendo? Herodes enviou eles para Belém. Disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-no, para que também eu vá e o adore. Quando eles ouviram o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Bom, todo detalhe que eu trago aqui, já vou, e eu apresento em um outro vídeo meu, é que
história mal feita que, para Jesus, para esses astrólogos achar que Jesus era rei, eles tinham de deduzir que Jesus era filho de Herodes, certo? E para ser rei na Judéia, ele tinha de ser filho de Herodes. Jesus era filho de Herodes? Não era. Então como é que esses idiotas acharam que Jesus era rei? Estão entendendo? História mentirosa. Só retardado que acredita numa história dessa. Infelizmente. Certo? Até quando? Até quando? E tendo eles ouvido o rei partir, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Essa expressão aqui, o menino, ela aparece lá também quando Jesus era bebê, certo? Então, não necessariamente a partir desse ponto que nós podemos deduzir que no momento que os astrólogos encontram Jesus, ele era um menino, certo? O termo menino também foi usado para Jesus quando Jesus era um bebê lá na questão lá dos pastores, certo? A grande questão que nos diz, que nos afirma que Jesus não era mais um bebê com relação aos astrólogos, é porque o tal do Herodes fez essa conta do tempo em que eles viram, em que ele ouviu o relato dos astrólogos e o tempo que eles demoraram para retornar com a resposta. Bom, e vendo eles a estrela, os astrólogos alegraram-se muito com uma grande alegria. E e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, certo? Entraram na casa, que fala na casa, não faz menção da estalagem ou do local onde Jesus nasceu, lá com a tal da manjedoura. Assim, fala de uma casa, com o menino com Maria, ou seja, é outra situação, certo? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Certo? Incenso, ouro e mirra. Há quem diga que essas ideias aqui de ouro, incenso e mirra, também existe aqui um caráter de misticismo. Existe isso. Porque aponta que Jesus, no caso do ouro, diz que eram presentes que era comum dado a reis. Certo? O incenso e a mirra têm relação com alguém que ia morrer. Certo? São substâncias que são usadas, né, no caso de perfumar, né, corpos mortos. Né? Então, essa simbologia aí também já aponta lá para a questão da morte de Jesus. Quer dizer, tudo misticismo, tudo mentira, né? Tudo sem sentido, tudo já planejado, tudo já bem intencionado, né? Esse relatozinho aqui. Bom, Mateus localiza Jesus em Belém, certo? Mateus localiza Jesus em Belém. Quando é que ele localiza Jesus em Belém? No censo, né? Mas sabemos que Jesus não poderia estar lá. Por quê? Lucas disse que depois de seus 8 primeiros dias de vida e os 33 dias de purificação de Maria, ele e sua família foram morar em Nazaré. Não é isso que Lucas nos diz? E não vou repetir, que eu já falei disso, já não sei quantas vezes, né? Já devem estar sabendo que isso aí não bate. Né? Para Lucas, Jesus e seus familiares só foram a Belém, na Judéia, por causa de um censo. Perfeito? Que impôs o registro de alistamento. Se não houvesse esse censo impositivo, eles teriam permanecido em Nazaré, na Galiléia. E Jesus, por certo, nasceria aí. Certo? Também já expliquei essa questão, com relação à profecia lá de Miqueias. E é mentirosa, porque o que nasceria lá em Belém era natural de lá. Ele não ia aparecer por lá por circunstância de alguma coisa. Está entendendo? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Veja, pai. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Perfeito. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, certo? E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré. Estava na Galiléia, tá vendo? Nazaré. A Judéia, a cidade de Davi. Ele saiu de lá e foi para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém.
porque era da casa e família de Davi. Ele era da casa e da família de Davi. Mentiroso. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Foi alistar-se com Maria. Era um censo romano, pessoal, veja. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Lembre-se bem, isso aí ele foi por causa de um censo romano. Vamos resumir a historinha de Lucas e tentar encontrar um ponto comum com a de Mateus. José e Maria saem de Nazaré e vão para Belém. Veja aqui é a lenda de Mateus. José e Maria saem de Nazaré e vão para Belém em virtude do censo romano. Lá em Belém ele é visitado pelos pastores do campo, ainda bebê. Perfeito. 8 dias depois de nascido, em conjunto com os 33 dias de sua mãe, seus pais saem de Belém e se dirigem ao templo em Jerusalém, né? Tudo em Judá, né? Que fica na Judéia para ofertarem. Ofertarem, eu digo aqui em relação ao holocausto que a mulher que teve filho tinha de fazer para se purificar, certo? Veja que eu marquei em negrito até o ponto 3, certo? 4. Depois desses acontecimentos, seus pais decidem voltar para onde? Para Nazaré, na Galiléia, onde inicialmente eles estavam antes do censo positivo. Correto? Agora vamos resumir o conto de Mateus. Mas eu falei que era Mateus lá outro, né? Na verdade, lá é o conto de Lucas. Aqui é o conto de Mateus. Certo? Bom, agora vamos resumir o conto de Mateus. Os magos avistam a estrela, certo? E são enviados ao palácio de Herodes, que fica em Jerusalém, na Judéia. Perfeito? Herodes é rei e o castelo de Herodes fica na onde? Em Jerusalém. O templo também fica em Jerusalém. Perfeito? Os sacerdotes judeus consultam as escrituras para saber onde nasceria o rei dos judeus. Certo? Consulta e descobre que é lá em Belém. Após consulta às escrituras, Herodes encaminha os magos a Belém, na Judéia. Após a consulta, às escrituras, né, Herodes encaminha os magos a Belém da Judéia. Né? Já que descobriu que o menino ia nascer em Belém, então vai lá para Belém. E os sacerdotes aqui estão dizendo que vai nascer. Os sábios, doutores aqui estão dizendo que esse menino vai nascer lá na Judéia, em Belém. Aí, os idiotas saem, né? E diz que a estrela aparece e eles vão para lá. Certo? Então, até esse ponto aqui, Jesus ainda não tinha nascido, né? Correto? E se ele já tivesse nascido, como nós já dissemos, né? Tinha aquela questão dos 8 dias e dos 33 dias de purificação de Maria. Bom, aí os magos, depois de ouvirem as orientações de Herodes, e saindo de sua presença, são guiados novamente pela estrela que lhes aparece. Os magos chegam a casa e lá encontram Jesus e seus pais. Perfeito? Após a entrega dos presentes, que é o ouro, a mirra, né, e o incenso, os magos são orientados em sonhos a não voltar ao palácio de Herodes, mas deveriam seguir a sua terra de origem. Aí José é avisado em sonho, veja que essa parte, veja aí a parte onde eu grifei, certo? Deixei negrito. Ponto de Mateus. José é avisado em sonho que deveria fugir para o Egito e ficar por lá até que Herodes morresse. Herodes, com base no tempo informado pelos magos que haviam avistado a estrela e a demora de eles retornarem a seu palácio, a sua presença, decide matar todas as crianças de até 2 anos em Belém, de Judá, estimando que ela deveria, ou seja, Jesus, né, deveria estar no máximo com essa idade. José é avisado que Herodes já não mais vive e resolve voltar para Belém, na Judéia. Veja que mentira. E é ali naquele ponto que eu falei para vocês, né? Mas isso aí não foi de Nazaré e foi lá para Belém por força do censo. Então, como é que ele está lá, quando ele está lá, descobre que Herodes estava morto, queria voltar para Belém, fazer o que lá? Ele não tinha casa. Se a casa dele era em Nazaré, entendeu? José fica sabendo que quem governa a Judéia é o filho de Herodes, o Arquelau, né?
Assim resolve não ir para lá, mas ir para Nazaré, na Galiléia, cumprindo uma profecia que dizia que Jesus seria conhecido por Nazareno. Essa falcatrua nós já falamos, já discutimos, né? Faz o mínimo sentido. O cara de lá diz que só foi para lá para a profecia. Portanto, agora podemos concluir. Os únicos pontos que poderiam ser comuns entre esses dois contos mitológicos de Jesus, os dois relatos não são o item 3 do relato proposto por Lucas, o item 3, e os itens 3 a 6 de Mateus. É um ponto comum que só há entre eles. Certo? Entretanto, há um pequeno detalhe que torna os relatos incompatíveis, inconciliáveis entre si. Além dos que nós já citamos, né? Provando que são relatos falsos, invenções. Como dissemos no item 3, Lucas, eu falo no item 3 essa divisão resumida que eu fiz, certo? Então, como dissemos no item 3, Lucas localiza Jesus ainda em Belém, certo? Pois esse é o momento que a purificação de Maria é confirmada no templo através do sacrifício dos pombos. E depois disso, eles vão morar em Nazaré, certo? Já dissemos isso, já falamos repetidas vezes, né, dessa questão. Enquanto que os itens 3 a 6 de Mateus colocam Jesus em Belém. Ou seja, os magos teriam encontrado Jesus ainda em Belém, sendo que os magos não mais encontram Jesus como recém-nascido. Então, como é que eles encontraram Jesus lá em Belém? Está entendendo? Jesus, após 40 dias, estava já em Nazaré. Está entendendo? E de lá não saiu mais. Sendo que os magos não mais encontram Jesus como recém-nascido, mas como uma criança com menos de 2 anos. Só que se ele está, né, e o relato que Jesus diz com relação aos astrólogos, Jesus foi encontrado por eles com menos de 2 anos. Só que dentro desse período, o tal do Herodes já começou a perseguir ele, né? Então, como é que isso aconteceu? Se o outro diz que, desde a purificação de Maria, eles correram para Nazaré, ficaram por lá para Nazaré. E de lá não saíram mais. Então, essa perseguição está por fora. E esse tempo aí que eles encontram Jesus, com mais de um ano, não se deu lá em Belém. E o texto diz que foi lá em Belém que eles encontraram Jesus com um pouco mais de um ano. Tá entendendo? Mentira, pessoal, não bate, não fecha. E nessa idade, Jesus não está mais em Belém, pois ele foi morar em Nazaré. Ademais, Lucas nos diz que os pais de Jesus já moravam em Nazaré. Nós já dissemos, né, que ele saiu só de Nazaré, na Galiléia, só por causa da força do senso, certo? Enquanto Mateus nos diz que ele só foi para lá para fugir de Arquelau, filho de Herodes. Outra contradição. E isso é uma informação completamente divergente. Em Lucas, os pais de Jesus já conheciam Nazaré, porque moravam lá. É tanto saíram de lá, né? Em Mateus, os pais de Jesus só vão para Nazaré, só vão parar em Nazaré, por força de uma circunstância desfavorável, que era a presença de Arquelau na Judéia. Veja que palhaçada. Se não fosse isso, eles teriam ficado em Belém de Judá. E esta última informação é falsa, porque a casa deles não era em Judá, mas na Galiléia, em Nazaré. Está entendendo? Quem morava na Judéia era Isabel, que era mãe de João Batista, e que era parenta de Maria. Mas Maria e José moravam na Galiléia. O anjo Gabriel, após ter visitado Isabel, aguardou 6 meses de sua gestação para então visitar Maria em Nazaré, na Galiléia. Veja. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, na casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Perceberam? A, é, a visitação do anjo a Maria se dá quando ela mora em Nazaré, provando que ela é de Nazaré. Ela e José moram em Nazaré, não moram em outro lugar, não moram em Belém. Eles não são de lá, tá vendo? Maria saiu de sua terra, que era em Nazaré, e vai visitar Isabel, na Judéia, ficando por lá durante 3 meses. Naqueles dias, os caras eram muito retardados. Não vai nem fazer o conto.
Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, tá vendo? A casa de a prima de Maria. Isso é outra mentira, pessoal. Estou fazendo um vídeo que mostra essa é outra mentira. Essa relação entre Maria e Isabel é uma mentira. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Assim, quando o texto de Mateus fala que os magos encontraram Jesus e Maria numa casa na Judéia, e não numa manjedoura, e nem numa hospedaria, concluímos que essa casa só pode ser a casa de Isabel, né? Só pode ser a casa de Isabel, porque eles não tinham casa por lá. Só aparenta que ficava por lá. Só que isso não confirma a veracidade do relato, mas tão somente o desqualifica, o descredibiliza, né? E não faz o mínimo de sentido. Por fim, vale a pena destacar mais duas mentiras que podemos perceber no conto. Herodes, ao contrário do que é dito no conto infantil, jamais teria medo do nascimento de um pobretão cujo padrasto era um mero carpinteiro. Quem quer ter medo, né? Teria medo do nascimento de um pobretão cujo padrasto era um mero carpinteiro que, de tão pobre que era, seu afilhado teve que nascer entre bichos. Quem teria medo de um carpinteiro ou pedreiro, né? Como queira dizer aquele termo, né? Tecton, né? Se não me engano, tecton. Que nem esse. Olha, quem teria medo de um carpinteiro pedreiro que nem exércitos ou tropas tinha, né? Ias oferecer, né? Para Herodes, né? Como esse pobretão de nome Jesus poderia reinar sobre um trono que não havia nenhum descendente de Davi? Diga. Qual era a força impositiva que ele ia fazer? Qual é o exército que ele ia usar? O Javé. O Javé não conseguiu nem proteger ele, teve que fugir, se esconder lá como qualquer pessoa fugiria e se esconderia lá em terra distante. Zé Ruela desse Deus faz nada. E se isso fosse verdade, quem teria direito sobre um trono judeu seria José, e não Jesus, né? E se José era descendente de Davi por meio de José, quem é que tinha direito, pessoal? Era José, ou era Jesus, né? Era José. Era mal feita, pessoal. A outra mentira está no fato de José, um miserável, que de tão pobre que era, não tinha sequer condições de oferecer um sacrifício que era próprio de famílias de posse e ricas entre os hebreus, ter que ir até Belém para participar de um censo que buscava justamente o recolhimento de impostos, provando que o censo é uma farsa, ainda que tenha havido um. Entendeu, pessoal? O censo, tá no que eu falei, censo romano. Pessoal, para que serviu o censo? Para recolher impostos, né? Para recrutar pessoas para a guerra, certo? Ia recolher imposto de um miserável desse, que não tinha nem dinheiro para comprar um cabrito para oferecer para o seu Deus. Comprou foi, tinha duas pombinhas rola lá para dar para o Deus dele. O que é que esse peste está fazendo lá, né? Recolher imposto de quê? Para arrumar de quê? Mal tinha para ele. Ia recolher que tipo de imposto um peste desse? Me diga. Não tinha nada na vida. Tá entendendo? Isso é mentira, pessoal. Olha que isso é lenda. Provando que o censo é uma farsa, ainda que tenha havido algum. José era extremamente pobre, não tinha bens a declarar. Portanto, a Bíblia não é livre de inspiração divina coisa nenhuma. Se houvesse realmente um Deus por trás desses contos, ela não teria tantas falhas, incoerências textuais, temporais e mesmo espaciais. Nenhum Deus que se diz todo sábio permitiria que sua divina palavra fosse tão vergonhosa assim. Qualquer cachorro desfaz essas lendas. A Bíblia, quando lida a sério, com os pés no chão, revela-se um livro muito bom de piadas, com algumas restrições a crianças. É isso aí, pessoal. Deem seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até o próximo vídeo.